O ar gelado da noite cortava a pele exposta, mas a dor interna era um frio muito mais profundo. Um grito silencioso rasgava a garganta, preso por uma dignidade que se esvaía. A porta de madeira maciça, antes um portal para sonhos, agora era uma barreira intransponível. Lá fora, o burburinho da cidade parecia zombar da quietude forçada. Dentro, o eco de passos solitários preenchia o vazio de um lar que já não parecia seu. Os dias se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior, pintando no rosto uma máscara de indiferença que mal escondia a ferida aberta. Um envelope pesado, com um brasão imponente, repousava sobre a mesa de centro, intocado. O papel parecia queimar sob o olhar fixo, prometendo um confronto inevitável. Renata sempre acreditou na força dos laços, na solidez das promessas e na beleza de um amor construído tijolo por tijolo. Desde a infância, sua vida foi um tecido cuidadosamente bordado com sonhos simples e uma dedicação inabalável àqueles que amava. Cresceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde os valores familiares eram o alicerce de tudo. Seus pais, humildes agricultores, ensinaram-lhe o valor do trabalho árduo e da honestidade, princípios que ela carregava consigo como um tesouro. Aos 18 anos, movida por uma sede de conhecimento e um desejo ardente de construir um futuro melhor, Renata deixou o aconchego do lar para estudar na capital. Foi lá que conheceu Rafael, um jovem ambicioso e carismático, cujo sorriso fácil e olhar determinado a conquistaram por completo. Ele era tudo o que ela imaginava para um parceiro, inteligente, protetor e com uma visão de mundo que parecia complementar a dela de forma perfeita. O romance floresceu rapidamente, transformando-se em um compromisso sério. Rafael, vindo de uma família com alguma influência política na cidade, prometia um futuro de estabilidade e prosperidade. Renata, por sua vez, trazia a ele a simplicidade, a autenticidade e um amor puro que ele dizia nunca ter encontrado antes. Casaram-se em uma cerimônia íntima, mas cheia de significado, com a promessa de construir um império juntos, não de riquezas materiais, mas de felicidade e companheirismo. Os primeiros anos foram de pura euforia. Rafael ascendeu rapidamente na carreira política, tornando-se um vereador respeitado e, em pouco tempo, um nome forte para a prefeitura. Renata estava sempre ao seu lado, apoiando-o em cada passo, organizando eventos beneficentes, participando de reuniões comunitárias e sendo a anfitriã perfeita em jantares importantes. Ela era a força silenciosa por trás do sucesso dele, a voz calma que o aconselhava nos momentos de dúvida, o porto seguro onde ele encontrava refúgio. No entanto, à medida que o poder de Rafael crescia, uma sutil, quase imperceptível, mudança começou a ocorrer. As reuniões se tornaram mais frequentes, as viagens mais longas e o tempo para Renata, cada vez mais escasso. Ele começou a se cercar de pessoas novas, assessores jovens e ambiciosos, que pareciam valorizar mais a imagem do que a essência. Renata, com sua simplicidade e seu jeito autêntico, começou a sentir-se um pouco deslocada nesse novo universo de aparências e jogos de poder. As conversas que antes eram profundas e cheias de cumplicidade, agora se resumiam a briefings sobre a agenda dele ou a comentários superficiais sobre eventos sociais. Ela tentava ignorar os pequenos sinais, atribuindo-os ao estresse da campanha e às responsabilidades crescentes. Afinal, o amor deles era forte, inabalável, não era? A campanha para a prefeitura foi intensa, exigindo de Renata um esforço sobre-humano. Ela dedicou-se de corpo e alma, sacrificando sua própria carreira e seus sonhos pessoais para apoiar Rafael. Passava noites em claro organizando comícios, visitando bairros carentes, ouvindo as demandas da população e transmitindo a mensagem de esperança que Rafael representava. Sua imagem de primeira-dama em potencial era impecável, elegante, discreta, empática e sempre com um sorriso acolhedor. A população a adorava, vendo nela a representação da mulher brasileira forte e dedicada. Rafael venceu as eleições com uma margem expressiva, e a cidade celebrou com euforia. Renata sentiu um misto de orgulho e exaustão. A vitória era deles, o fruto de anos de trabalho e sacrifício. Ela imaginava que, com a eleição, as coisas se acalmariam, que eles teriam mais tempo um para o outro, que poderiam finalmente desfrutar da vida que haviam construído. Mas a realidade se mostrou cruelmente diferente. A prefeitura trouxe uma nova onda de compromissos, de exigências sociais e de expectativas.
Rafael, agora o prefeito da cidade, estava mais distante do que nunca. As poucas horas que passava em casa eram preenchidas por telefonemas urgentes, documentos a serem revisados e uma lista interminável de tarefas. Renata tentava se adaptar, buscando seu lugar nesse novo cenário. Ela se dedicava a projetos sociais, a causas importantes para a comunidade, mas sentia que sua voz, antes tão valorizada, agora era apenas um eco distante nos corredores da prefeitura. As pessoas ao redor de Rafael, especialmente sua nova chefe de gabinete, Patrícia, uma mulher de beleza estonteante e ambição desmedida, pareciam vê-la como um acessório, uma figura decorativa. Patrícia, com seus comentários sutis e olhares dissimulados, começou a minar a confiança de Renata, fazendo-a questionar seu próprio valor e seu papel na vida de Rafael. Os jantares oficiais se tornaram um martírio. Renata, que sempre se sentiu à vontade em qualquer ambiente, começou a se sentir observada, julgada. Os olhares curiosos, os sussurros abafados, as comparações veladas com outras mulheres mais jovens e modernas a atingiam como flechas envenenadas. Ela começou a perceber que sua imagem, antes um trunfo, agora era vista por alguns como um obstáculo. Seu corpo, que havia mudado um pouco com o passar dos anos e o estresse da vida pública, tornou-se alvo de comentários maldosos e piadas de mau gosto. Rafael, antes tão atento, parecia não notar ou, pior, ignorar deliberadamente o sofrimento dela. Ele estava imerso em seu novo mundo de poder e reconhecimento, e Renata sentia-se cada vez mais invisível, uma sombra em sua própria casa. A solidão começou a se instalar, uma companheira silenciosa e implacável. A gota d'água veio em um evento de gala, uma noite que deveria celebrar o sucesso da administração de Rafael. Renata havia escolhido um vestido elegante, mas discreto, tentando se sentir confortável em meio a tanta ostentação. No entanto, ao chegar, percebeu que os olhares não eram de admiração, mas de escrutínio. Patrícia, deslumbrante em um vestido que parecia ter sido feito para roubar a cena, não perdeu a oportunidade de fazer um comentário mordaz sobre a discrição de Renata, em um tom que sugeria inadequação. Rafael, ao invés de defendê-la, apenas sorriu sem graça, desviando o olhar. Naquele momento, Renata sentiu o chão sumir sob seus pés. A humilhação pública, a indiferença de Rafael, a maldade velada de Patrícia, tudo se juntou em um golpe devastador. Ela se sentiu exposta, vulnerável, como se estivesse nua diante de uma multidão que a julgava. A dor era física, um aperto no peito que mal a deixava respirar. Ela se retirou discretamente para um canto, as lágrimas lutando para não cair. Aquele evento, que deveria ser um marco de celebração, tornou-se o palco de sua mais profunda humilhação. Renata se refugiou em um dos salões menos movimentados do evento de gala, buscando um mínimo de privacidade para conter a torrente de emoções que a invadia. O brilho dos lustres de cristal parecia intensificar a escuridão que se instalava em sua alma. Cada risada que ecoava do salão principal, cada melodia da orquestra, soava como uma afronta, um lembrete cruel de sua solidão em meio à multidão. Ela sentia o peso dos olhares que a perseguiam, mesmo quando não havia ninguém por perto, uma sensação de escrutínio constante que a sufocava. A imagem de Rafael desviando o olhar, de Patrícia sorrindo com uma satisfação dissimulada, gravou-se em sua mente como uma cicatriz profunda. Não era apenas a humilhação pública, mas a traição silenciosa de quem deveria ser seu porto seguro que a dilacerava. Aquele evento, que deveria ser o ápice de uma jornada compartilhada, transformou-se no palco de sua mais profunda desilusão. Ela permaneceu ali por um tempo que parecia interminável, observando a cena através de uma fresta na cortina pesada. Rafael, agora sem ela ao lado, parecia mais à vontade, mais radiante, cercado por assessores e figuras importantes, com Patrícia sempre a poucos passos, sorrindo e gesticulando com uma desenvoltura que Renata nunca possuíra. A cena era um soco no estômago, a confirmação de que seu lugar naquele mundo estava se tornando obsoleto. A decisão de ir embora foi impulsiva, um grito de socorro de sua alma ferida. Sem se despedir de ninguém, ela deslizou para fora do salão, ignorando os poucos olhares curiosos que a cruzaram. O motorista oficial, acostumado a levá-la para casa após os eventos, aguardava pacientemente. No carro, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva fina que começava a cair, lavando as ruas da cidade,
mas não a mancha em seu coração. Ao chegar em casa, a mansão que um dia fora o lar de seus sonhos, parecia agora um mausoléu frio e impessoal. Renata subiu as escadas sem acender as luzes, guiada apenas pela memória e pela escuridão que a envolvia. No quarto, tirou o vestido que parecia sufocá-la, jogando-o em um canto como se fosse um fardo. Olhou-se no espelho, e o que viu não foi a mulher que Rafael havia amado, nem a arquiteta talentosa que ela um dia fora. Viu apenas uma sombra, com os olhos inchados e o rosto marcado pela dor. Aquele corpo, que havia sido alvo de tantos comentários, agora parecia um invólucro vazio, sem propósito. A noite foi longa e insone, preenchida por um turbilhão de pensamentos e a sensação avassaladora de abandono. Ela se sentia como uma peça de museu, admirada por sua história, mas esquecida em sua relevância presente. Os dias que se seguiram foram um borrão de isolamento autoimposto. Renata se fechou em seu escritório em casa, fingindo estar imersa em projetos de arquitetura que nunca se concretizavam. Evitava os telefonemas, as mensagens, as poucas tentativas de contato de Rafael, que pareciam mais protocolares do que genuínas. Ele, por sua vez, parecia absorvido pelas demandas da prefeitura, e a ausência dela em eventos públicos era justificada por problemas de saúde ou compromissos urgentes, desculpas que ela sabia serem apenas uma fachada para a verdade incômoda. A casa, antes cheia de vida e risadas, agora era um santuário de silêncio, onde Renata vagava como um fantasma. A solidão era sua única companheira, e ela a abraçava, pois parecia menos dolorosa do que a companhia de quem a havia ferido. A cada dia, a distância entre Renata e Rafael aumentava, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As poucas interações eram frias, formais, desprovidas de qualquer calor ou intimidade. Ele falava sobre a prefeitura, sobre seus planos, sobre as dificuldades que enfrentava, mas nunca perguntava sobre ela, sobre seus sentimentos, sobre o vazio que a consumia. Renata, por sua vez, não tinha mais forças para fingir, para lutar por uma atenção que parecia perdida. Ela se sentia invisível, uma figura decorativa cuja função havia expirado. A dor da rejeição era um fardo pesado, que a impedia de seguir em frente, de encontrar um novo propósito. Ela se agarrava à memória do Rafael de antes, o homem que a amava incondicionalmente, mas essa imagem se desvanecia a cada dia, substituída pela figura distante e indiferente que ele havia se tornado. A vida de Renata se resumia a uma rotina monótona: acordar, tentar trabalhar, comer sozinha e passar as noites em claro, revivendo cada momento de dor e humilhação. Ela parou de se cuidar, de se arrumar, de se importar com a imagem que refletia no espelho. Seu corpo, antes motivo de insegurança, agora era um reflexo de seu estado de espírito, cansado, negligenciado, esquecido. A tristeza se instalou em cada célula de seu ser, transformando-a em uma versão irreconhecível de si mesma. A esperança, antes uma chama vibrante, agora era apenas uma brasa moribunda, ameaçando se apagar a qualquer momento. Ela sabia que precisava fazer algo, que não podia continuar vivendo naquela prisão de dor e isolamento, mas a força para reagir parecia ter se esvaído completamente. A inércia era um abraço perigoso, que a puxava cada vez mais para o fundo do poço. A mansão, antes um refúgio, tornou-se uma prisão dourada para Renata. Após a noite do evento de gala, a presença de Rafael em casa era ainda mais esporádica, e quando ele estava, a atmosfera era de uma frieza cortante. As desculpas para sua ausência em eventos públicos se tornaram mais elaboradas, mas Renata sabia que eram apenas cortinas de fumaça para a verdade que se desenhava. Ela se isolou ainda mais, buscando refúgio nos cômodos mais distantes da casa, onde o silêncio era seu único confidente. As empregadas, discretas e leais, percebiam a mudança, mas mantinham uma distância respeitosa, cientes da tensão que pairava no ar. Renata passava horas em seu antigo escritório, não mais desenhando projetos, mas apenas olhando para o vazio, tentando processar a avalanche de sentimentos que a consumia. A dor da humilhação pública e a indiferença de Rafael haviam se transformado em uma ferida aberta, que latejava a cada batida de seu coração. Em uma tarde chuvosa, enquanto Rafael estava em mais uma de suas intermináveis reuniões na prefeitura, Renata decidiu organizar alguns documentos antigos que estavam em uma caixa esquecida no fundo de um armário. Eram papéis da época em que a construtora estava começando, lembranças de um tempo em que eles eram um time inseparável.
Entre contratos e rascunhos de projetos, ela encontrou uma pasta com o nome de Patrícia. A curiosidade, misturada a uma pontada de apreensão, a impulsionou a abri-la. Não eram documentos de trabalho, mas sim fotografias. Fotos de Rafael e Patrícia em situações íntimas, sorrindo, abraçados, em jantares que não eram oficiais, em viagens que ele havia justificado como a trabalho. Havia uma sequência de imagens de uma viagem a Paraty, um lugar que Rafael havia dito que visitaria sozinho para inspecionar um novo terreno. O sorriso de Patrícia, tão familiar e tão dissimulado, agora parecia zombar dela diretamente das fotos. O chão pareceu sumir sob os pés de Renata. O ar faltou em seus pulmões. Não era apenas uma suspeita, não eram apenas os olhares e os sussurros. Era a prova irrefutável da traição. As fotos eram claras, inegáveis, e a dor que a invadiu foi muito além da humilhação. Era a dor da quebra de confiança, da mentira descarada, da destruição de tudo o que ela acreditava ter construído. O amor, a parceria, os sonhos compartilhados, tudo se desfez em 1000 pedaços diante de seus olhos. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um frio que não vinha do ar-condicionado, mas da alma. Aquele homem, que ela havia amado com tanta intensidade, que ela havia apoiado em cada passo de sua ascensão, era um estranho, um mentiroso, um traidor. A raiva começou a borbulhar, misturada à tristeza, a uma sensação de náusea que a fez cambalear. Renata sentou-se no chão frio do escritório, as fotos espalhadas ao seu redor como cacos de vidro. Cada imagem era uma facada, cada sorriso de Rafael e Patrícia, uma punhalada em seu coração. Ela se lembrou dos comentários sutis de Rafael sobre sua aparência, das vezes em que ele a deixava sozinha em eventos, das desculpas esfarrapadas para suas ausências. Tudo se encaixava agora, formando um mosaico cruel de engano e desprezo. A ingenuidade de Renata, sua fé inabalável no amor de Rafael, parecia agora uma piada de mau gosto. Ela havia sido cega, ou talvez, havia escolhido ser cega, por medo de enfrentar a verdade. Aquele momento marcou o fim de uma era, o ponto sem retorno em sua vida. A mulher que acreditava em contos de fadas e promessas eternas morreu ali, naquele chão frio, sob o peso da traição. A decisão de confrontar Rafael não foi imediata. Primeiro, veio o choque, a negação, a tentativa desesperada de encontrar uma explicação, uma justificativa para o que via. Mas não havia. As imagens eram explícitas demais, a cumplicidade entre eles, evidente demais. Renata passou o resto da tarde em um estado de torpor, as fotos em suas mãos, o coração em frangalhos. Ela não chorou. As lágrimas pareciam ter secado, substituídas por uma raiva fria e uma determinação que ela não sabia que possuía. A dor era tão intensa que se transformou em uma espécie de anestesia, permitindo-lhe pensar com uma clareza assustadora. Ela precisava de um plano, precisava de força, precisava de uma saída. Não podia mais ser a mulher passiva, a sombra, a vítima. Quando Rafael chegou em casa, tarde da noite, Renata já estava no quarto, deitada na cama, fingindo dormir. Ela ouviu seus passos no corredor, o barulho da chave, o silêncio que se seguiu. Ele entrou no quarto, e ela sentiu seu olhar sobre ela por um breve momento, antes que ele se virasse para o banheiro. Renata sentiu um arrepio de repulsa. Como ele podia agir com tanta normalidade, com tanta indiferença, sabendo o que estava fazendo? A hipocrisia era um veneno que a sufocava. Ela sabia que o confronto seria inevitável, mas precisava escolher o momento certo, o lugar certo, para que suas palavras tivessem o impacto que mereciam. Aquele não era o momento de uma explosão emocional, mas de uma estratégia fria e calculada. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma força recém-descoberta, uma chama que começava a arder em seu interior. A noite se arrastou, e Renata não conseguiu pregar os olhos. Ela repassava em sua mente cada detalhe das fotos, cada mentira de Rafael, cada comentário maldoso de Patrícia. A imagem da esposa do prefeito, que ela havia se esforçado tanto para manter, agora parecia uma piada cruel. Ela se sentia usada, descartável, um degrau na escada da ambição de Rafael. Mas, em meio a toda essa dor, uma pequena semente de resiliência começou a brotar. Ela não seria mais a vítima silenciosa. Ela não permitiria que Rafael e Patrícia a destruíssem.
Aquele era o fim de uma era, mas também o começo de outra. Uma era de redescoberta, de força, de uma luta por sua própria dignidade. A decisão estava tomada. Ela enfrentaria a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. A manhã seguinte à descoberta das fotos amanheceu cinzenta, refletindo o estado de espírito de Renata. Ela desceu para o café da manhã com uma calma artificial, uma máscara de indiferença que escondia a tempestade que rugia em seu interior. Rafael já estava à mesa, absorto em seu tablet, como de costume. Ele mal levantou os olhos ao vê-la, murmurando um bom dia apressado antes de voltar a se concentrar em seus afazeres. Renata observou cada detalhe de seu rosto, tentando encontrar o homem que um dia amou, mas via apenas um estranho, um impostor. A raiva e a dor se misturavam em um coquetel amargo, mas ela se forçou a manter a compostura. Aquele não era o momento para uma explosão. Ela precisava de clareza, de estratégia, de uma saída que não a deixasse ainda mais vulnerável. Enquanto tomava seu café, Renata começou a planejar seus próximos passos. Ela sabia que não podia mais viver sob o mesmo teto que Rafael, não depois de tudo o que havia descoberto. A ideia de confrontá-lo imediatamente, de jogar as fotos em sua cara, era tentadora, mas ela sabia que isso só serviria para dar a ele a vantagem. Ele era um mestre em manipulação, em desviar a culpa, em transformar a vítima em vilão. Renata precisava de provas irrefutáveis, de um plano de fuga que garantisse sua segurança e sua dignidade. Ela decidiu que, antes de qualquer confronto, precisaria organizar sua vida, seus documentos, suas finanças. A independência, que antes parecia um luxo, agora era uma necessidade urgente. Ao longo do dia, Renata agiu com uma frieza calculada. Ela ligou para seu banco, agendou uma reunião com sua gerente para o dia seguinte, com a desculpa de reorganizar investimentos. Em seguida, pesquisou discretamente por apartamentos para alugar, buscando algo pequeno, discreto, longe da mansão e do círculo social de Rafael. Cada clique no teclado era um passo em direção à liberdade, uma pequena vitória contra a dor que a consumia. Ela sentia uma estranha mistura de medo e excitação, como se estivesse prestes a saltar de um precipício, sem saber o que a esperava lá embaixo, mas com a certeza de que não podia mais permanecer onde estava. A inércia havia sido quebrada, e uma nova força, uma determinação silenciosa, começava a emergir. No final da tarde, Rafael chegou em casa, mais cedo do que o habitual. Ele parecia agitado, e Renata percebeu que algo estava errado. Ele a chamou para a sala de estar, com um tom de voz que ela não reconheceu. Renata, precisamos conversar, ele disse, sem rodeios. O coração dela disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Ele começou a falar sobre a pressão da prefeitura, sobre as dificuldades financeiras que a construtora estava enfrentando devido a alguns projetos atrasados, e sobre a necessidade de cortar gastos. Renata ouvia em silêncio, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que a conversa não era sobre finanças, mas sobre ela. Rafael, então, com um tom de voz que tentava ser gentil, mas que soava frio e distante, sugeriu que seria melhor para ambos se eles se separassem por um tempo. Ele usou palavras como espaço, reflexão, pressão da vida pública. Renata sentiu um nó na garganta. Aquele era o golpe final, a confirmação de que ele não a queria mais, que ela era um estorvo em sua nova vida. Ele não mencionou Patrícia, é claro, mas a presença dela pairava no ar como um fantasma. Renata, no entanto, não demonstrou emoção. Ela apenas o olhou nos olhos, com uma intensidade que o fez desviar o olhar. Entendo, ela disse, com a voz surpreendentemente firme. Se é isso que você quer, Rafael, então que seja. A reação de Renata pegou Rafael de surpresa. Ele esperava lágrimas, súplicas, uma cena dramática. Mas encontrou apenas uma mulher fria e determinada. Ele tentou suavizar a situação, oferecendo-lhe um apartamento no centro da cidade, uma mesada generosa, garantindo que ela teria todo o suporte necessário. Renata ouviu tudo em silêncio, sentindo um misto de repulsa e desprezo. Ele estava tentando comprá-la, silenciá-la, descartá-la como um objeto. Não se preocupe, Rafael, ela respondeu, com um sorriso amargo. Eu cuidarei de mim mesma. Não preciso de sua caridade. A dignidade de Renata,
que ele tentava esmagar, estava mais forte do que nunca. Naquela noite, enquanto Rafael tentava dormir no quarto de hóspedes, Renata arrumava uma pequena mala. Ela pegou apenas o essencial: algumas roupas, seus documentos mais importantes, um caderno de desenhos e algumas fotos antigas de seus pais. Deixou para trás as joias, os vestidos caros, os presentes que ele havia lhe dado. Nada daquilo tinha valor para ela agora. O que importava era sua liberdade, sua paz de espírito. Ela escreveu um bilhete curto, deixando-o sobre a mesa de cabeceira: "Não espere por mim. Eu já fui." A decisão estava tomada, e não havia volta. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma sensação de alívio, de um peso que havia sido tirado de seus ombros. Renata deixou a mansão sob o manto da madrugada, carregando apenas uma pequena mala e a dignidade que Rafael tentará roubar. O ar frio da noite parecia purificar seus pulmões, enchendo-os com uma sensação agridoce de liberdade e incerteza. Ela pegou um táxi para um hotel simples no centro da cidade, um lugar anônimo onde poderia se esconder do mundo e, principalmente, de si mesma por alguns dias. O quarto era pequeno, mas limpo, um contraste gritante com o luxo opressor que havia deixado para trás. Naquela primeira noite, ela não conseguiu dormir. A mente de Renata era um turbilhão de pensamentos, revivendo cada humilhação, cada mentira, cada momento de indiferença. A dor ainda era aguda, mas agora vinha acompanhada de uma determinação férrea: ela não seria mais a vítima. Os primeiros dias foram de pura introspecção. Renata desligou o celular, cortando qualquer ponte com o passado. Ela sabia que Rafael tentaria entrar em contato, talvez por preocupação com a imagem pública, talvez por um resquício de culpa, mas ela não estava disposta a ouvir suas desculpas vazias. Ela passou horas caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, observando as pessoas, as lojas, os prédios, buscando inspiração e um senso de pertencimento que havia perdido. A arquitetura, sua paixão esquecida, começou a reacender uma pequena chama em seu interior. Ela visitou galerias de arte, museus, parques, tentando se reconectar com a mulher criativa e sonhadora que um dia fora. Cada passo era um lembrete de que a vida continuava, mesmo que a dela parecesse ter parado. A reunião com a gerente do banco foi um passo crucial. Renata, com uma voz firme e controlada, explicou sua decisão de se separar de Rafael e de buscar sua independência financeira. A gerente, uma mulher experiente e discreta, ouviu-a com atenção e ofereceu todo o suporte necessário. Renata descobriu que, embora Rafael tivesse controle sobre a maior parte de seus bens, ela possuía uma conta conjunta com uma quantia considerável, fruto de seus anos de trabalho na construtora e de algumas economias pessoais. Era o suficiente para recomeçar, para ter um teto e comida, mas não para manter o estilo de vida que Rafael lhe havia imposto. A realidade de sua nova situação financeira era um choque, mas também um catalisador para sua determinação. Ela precisava trabalhar, precisava reconstruir sua carreira, sua vida. Renata decidiu alugar um pequeno apartamento em um bairro mais afastado, um lugar simples, mas acolhedor, onde pudesse ter sua própria privacidade e começar do zero. O processo de mudança foi solitário, mas libertador. Ela comprou alguns móveis básicos, decorou o espaço com objetos que a faziam sentir-se em casa, criando um santuário de paz e recomeço. Cada item novo, cada quadro na parede, era um símbolo de sua autonomia recém-descoberta. Ela se sentia como uma semente que, após ser arrancada de um solo infértil, estava sendo plantada em um terreno novo, pronta para florescer novamente. A dor da perda ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma esperança renovada, uma força que ela não sabia que possuía. A busca por trabalho foi desafiadora. Apesar de seu currículo impecável e sua vasta experiência como arquiteta, o nome de Rafael ainda pairava sobre ela como uma sombra. Muitos escritórios a viam como a esposa do prefeito, e não como a profissional talentosa que ela era. Alguns se recusavam a contratá-la por medo de represálias políticas, outros a viam como uma ameaça. Renata enfrentou portas fechadas e olhares de desconfiança, mas não desistiu. Ela sabia que precisava provar seu valor, não apenas para os outros, mas para si mesma. Ela começou a fazer trabalhos como freelancer, aceitando pequenos projetos de design de interiores, reformas de apartamentos e consultorias. Cada trabalho,
por menor que fosse, era uma vitória, um passo em direção à sua independência. Em meio a essa nova rotina, Renata começou a se cuidar novamente. Ela voltou a praticar exercícios físicos, a se alimentar de forma saudável, a dedicar tempo a si mesma. O espelho, antes um inimigo, agora era um aliado, refletindo uma mulher que, embora ainda ferida, estava se reconstruindo. Ela cortou o cabelo, mudou o estilo de suas roupas, buscando uma imagem que refletisse sua nova fase, forte, independente, resiliente. A transformação não era apenas externa, mas interna. Ela estava aprendendo a amar a si mesma novamente, a valorizar sua própria companhia, a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. A solidão, que antes a sufocava, agora era um espaço de autoconhecimento e crescimento. Um dia, enquanto trabalhava em um projeto para uma pequena cafeteria, Renata conheceu Eduardo, o proprietário. Ele era um homem gentil, com um olhar acolhedor e um sorriso sincero. Eduardo, que também havia passado por uma separação dolorosa, percebeu a tristeza nos olhos de Renata, mas também a força que ela irradiava. Eles começaram a conversar sobre arquitetura, sobre a vida, sobre os desafios de recomeçar. Eduardo se tornou um amigo, um confidente, alguém que a ouvia sem julgamentos e a incentivava a seguir em frente. A amizade com Eduardo foi um bálsamo para a alma de Renata, um lembrete de que ainda existiam pessoas boas no mundo, capazes de oferecer apoio e carinho sem segundas intenções. Aquele encontro, inesperado e singelo, marcou o início de uma nova fase em sua vida, uma fase de cura e redescoberta. A amizade com Eduardo tornou-se um pilar fundamental na reconstrução da vida de Renata. Ele não apenas a ouvia com atenção genuína, mas também a incentivava a explorar novas vertentes de sua paixão pela arquitetura. Eduardo, com sua cafeteria charmosa e acolhedora, ofereceu a Renata a oportunidade de projetar uma pequena expansão do espaço, um anexo para eventos culturais e workshops. Era um projeto desafiador, mas que reacendeu a chama criativa em Renata, permitindo-lhe mergulhar de cabeça em algo que amava, longe das sombras do passado. Ela passava horas na cafeteria, desenhando, pesquisando materiais, discutindo ideias com Eduardo, sentindo-se útil e valorizada novamente. A cada traço no papel, a cada escolha de cor, Renata sentia um pedaço de si mesma sendo restaurado. Aos poucos, Renata começou a expandir sua rede de contatos profissionais. Através de Eduardo, ela conheceu outros pequenos empresários e artistas locais que precisavam de projetos de design acessíveis e criativos. Ela aceitou cada desafio com entusiasmo, dedicando-se a cada trabalho com a mesma paixão que tinha no início de sua carreira. Seus projetos eram elogiados pela originalidade e pela funcionalidade, e seu nome começou a circular no boca a boca, não como a esposa do prefeito, mas como Renata, a arquiteta. Essa nova identidade, construída com seu próprio esforço e talento, era um bálsamo para sua alma ferida. Ela sentia que estava finalmente construindo algo que era verdadeiramente seu, algo que ninguém poderia tirar dela. A transformação de Renata não era apenas profissional. Ela continuou com sua rotina de autocuidado, que incluía caminhadas matinais no parque e aulas de yoga. O corpo, antes um fardo, agora era um templo que ela cuidava com carinho e respeito. Ela descobriu o prazer de cozinhar para si mesma, experimentando novas receitas e desfrutando de refeições saudáveis e saborosas. A cada dia, ela se sentia mais forte, mais energizada, mais conectada consigo mesma. A solidão, que antes era um peso, agora era um espaço de paz e autoconhecimento, onde ela podia refletir, planejar e sonhar sem as pressões externas. Ela estava aprendendo a amar a própria companhia, a encontrar alegria na simplicidade da vida. Enquanto isso, a vida de Rafael continuava a ser exposta nos noticiários locais. Os jornais e portais de notícias estavam cheios de reportagens sobre os problemas na prefeitura, os atrasos em obras públicas e as crescentes críticas à sua administração. Renata lia as notícias com uma mistura de desapego e uma pontada de tristeza pelo que um dia eles foram. Ela não sentia mais raiva, apenas uma profunda decepção. As fotos de Rafael e Patrícia, que ela havia encontrado, eram uma lembrança constante da verdadeira face de seu ex-marido, e a cada nova notícia negativa sobre ele, a decisão de ter se afastado parecia mais acertada. Ela sabia que havia feito a escolha certa para sua própria sanidade e bem-estar. Um dia,
Enquanto Renata estava na cafeteria de Eduardo, uma mulher se aproximou dela. Era Juliana, uma antiga colega de faculdade que Renata não via há anos. Juliana, que havia se tornado uma advogada de sucesso, reconheceu Renata e se aproximou com um sorriso caloroso. Elas conversaram por horas, relembrando os tempos da faculdade e compartilhando suas experiências de vida. Juliana, ao saber da situação de Renata, ofereceu-lhe apoio jurídico e emocional, garantindo que ela não estaria sozinha caso precisasse de ajuda para formalizar o divórcio e proteger seus direitos. Aquele reencontro inesperado foi mais um sinal de que a vida estava começando a sorrir para Renata novamente, trazendo pessoas que realmente se importavam com ela. A presença de Juliana em sua vida trouxe uma nova perspectiva para Renata. Juliana incentivou a não ter medo de buscar o que era seu por direito, a não se contentar com menos do que merecia. Ela a ajudou a organizar os documentos necessários para o divórcio, a entender seus direitos e a se preparar para o que viria. Renata, que antes se sentia intimidada pela ideia de enfrentar Rafael em um tribunal, agora se sentia mais confiante, sabendo que tinha o apoio de uma amiga leal e uma advogada competente. A ideia de um confronto legal, que antes parecia assustadora, agora era vista como um passo necessário para fechar um capítulo doloroso e abrir caminho para um futuro de paz e justiça. A cada dia, Renata sentia a armadura que havia construído ao redor de seu coração se fortalecer. Ela não era mais a mulher frágil e insegura que havia deixado a mansão. Ela era uma mulher resiliente, determinada, que havia encontrado sua voz e seu propósito. A dor da humilhação e da traição ainda era uma cicatriz, mas não a definia mais. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, para lutar por sua felicidade e para construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, livre das sombras do passado e das expectativas alheias. O futuro, antes incerto, agora parecia cheio de possibilidades, um horizonte vasto e promissor que ela estava ansiosa para explorar. A vida de Renata, antes um turbilhão de dor e incertezas, começou a se estabilizar em uma rotina de propósito e autodescoberta. O projeto da expansão da cafeteria de Eduardo se tornou um marco em sua nova fase. Ela dedicou-se com afinco, transformando o espaço em um ambiente que refletia sua própria jornada, acolhedor, funcional e cheio de luz. A cada parede erguida, a cada cor escolhida, Renata sentia que estava construindo não apenas um lugar físico, mas também um novo alicerce para sua própria vida. A inauguração do anexo foi um sucesso, e os elogios que recebeu de Eduardo e dos clientes foram um bálsamo para sua alma, um reconhecimento de seu talento que ia muito além de qualquer título ou status social. A amizade com Juliana, a advogada, se aprofundou. Elas se encontravam regularmente, não apenas para discutir os trâmites do divórcio, mas para compartilhar experiências e fortalecer os laços de uma amizade genuína. Juliana, com sua perspicácia e sua visão prática, ajudou Renata a entender a complexidade do processo legal e a se preparar para os desafios que viriam. Ela explicou que Rafael, com sua influência e poder, tentaria dificultar as coisas, mas garantiu que Renata tinha direitos e que elas lutariam por eles. A cada conversa, Renata sentia-se mais empoderada, mais consciente de sua força e de sua capacidade de enfrentar qualquer adversidade. Enquanto Renata se reconstruía, a imagem pública de Rafael continuava a desmoronar. Os escândalos na prefeitura se tornaram mais frequentes, e as investigações sobre desvio de verbas e corrupção começaram a ganhar destaque na mídia. Patrícia, sua chefe de gabinete e amante, também era alvo de investigações, e seu nome aparecia em diversas reportagens, associado a contratos fraudulentos e favorecimentos. Renata lia as notícias com uma distância emocional, sem sentir prazer na desgraça alheia, mas com a certeza de que a justiça, de alguma forma, estava começando a ser feita. Ela percebia que o castelo de cartas que Rafael havia construído estava desabando, e que sua ambição desmedida estava cobrando um preço alto. Apesar de toda a turbulência externa, Renata mantinha o foco em seu próprio crescimento. Ela se matriculou em cursos de especialização em arquitetura sustentável, buscando aprimorar suas habilidades e se manter atualizada com as novas tendências do mercado. Seu trabalho como freelancer prosperava, e ela começou a receber propostas de projetos maiores e mais desafiadores. A cada novo cliente, a cada projeto concluído, Renata sentia sua autoconfiança crescer, provando para si mesma que era capaz de construir uma carreira de sucesso por seus próprios méritos, sem depender de ninguém.
A independência financeira, que antes era um sonho distante, estava se tornando uma realidade palpável. Um dia, enquanto Renata estava em seu apartamento, recebeu uma ligação de sua mãe, Dona Lúcia. A voz de sua mãe estava diferente, não com o tom crítico de antes, mas com uma preocupação genuína. Ela havia lido as notícias sobre Rafael e Patrícia, e estava chocada com a situação. Dona Lúcia expressou seu arrependimento por não ter percebido o sofrimento de Renata antes e por ter se preocupado tanto com as aparências. Ela pediu perdão e ofereceu seu apoio incondicional. A ligação foi um momento de cura para Renata, um reencontro com suas raízes e com o amor de sua família. Ela percebeu que, apesar de todas as suas falhas, sua mãe a amava e estava ali para ela. A conversa com Dona Lúcia trouxe um novo alívio para Renata. Ela sentiu que uma parte de seu passado estava sendo curada, que as feridas antigas estavam começando a cicatrizar. A aceitação de sua mãe, que antes parecia tão distante, agora era uma realidade. Renata percebeu que a verdadeira força não vinha da aprovação alheia, mas da aceitação de si mesma. Ela estava pronta para perdoar, não apenas sua mãe, mas também a si mesma, por ter se permitido ser tão vulnerável e por ter ignorado os sinais de alerta. Aquele momento marcou o início de uma nova fase em seu processo de cura, uma fase de perdão e de libertação. Com o apoio de Juliana, Renata e sua advogada começaram a preparar a documentação para o divórcio. Juliana aconselhou Renata a não subestimar Rafael, que ele faria de tudo para proteger sua imagem e seus bens. Elas reuniram todas as provas da traição, incluindo as fotos, e documentaram cada passo da negligência e do abandono de Rafael. Renata estava determinada a lutar por seus direitos, não por vingança, mas por justiça. Ela queria garantir que Rafael não saísse impune de suas ações e que ela pudesse recomeçar sua vida com dignidade e segurança. A batalha legal seria longa e árdua, mas Renata estava pronta para enfrentá-la, com a cabeça erguida e o coração fortalecido. A determinação de Renata se solidificava a cada dia. O apoio de Juliana era inestimável, não apenas como advogada, mas como uma amiga que ajudava a enxergar sua própria força. Elas se reuniram no escritório de Juliana, um espaço moderno e elegante que transmitia confiança e profissionalismo. Sobre a mesa, pilhas de documentos, extratos bancários e as fotos que Renata havia encontrado, agora organizadas e catalogadas como provas irrefutáveis. Juliana explicou os próximos passos: a notificação formal de divórcio, a solicitação de partilha de bens e a exigência de uma pensão alimentícia que garantisse a Renata a manutenção de um padrão de vida digno, considerando os anos de dedicação à carreira e à imagem de Rafael. Renata ouvia tudo com uma calma surpreendente, sentindo que estava finalmente tomando as rédeas de sua própria vida. A notícia do pedido de divórcio de Renata atingiu Rafael como um raio em céu azul. Ele não esperava uma reação tão firme e organizada de sua parte. Sua primeira reação foi de incredulidade, seguida por uma fúria contida. Ele tentou ligar para Renata, mas o número dela estava bloqueado. Enviou mensagens, e-mails, mas não obteve resposta. A ausência de Renata em eventos públicos já estava gerando burburinhos na mídia, e agora o divórcio iminente ameaçava expor ainda mais sua vida pessoal e, consequentemente, sua imagem política, já fragilizada pelos escândalos de corrupção. Rafael, acostumado a ter tudo sob controle, sentiu o chão fugir sob seus pés. Ele sabia que Renata tinha informações que poderiam ser devastadoras para sua carreira. Rafael, então, instruiu seus próprios advogados a contra-atacar. Ele alegou que Renata estava agindo por vingança, que era uma mulher desequilibrada emocionalmente e que suas exigências financeiras eram exorbitantes. Tentou desqualificar as provas de traição, afirmando que as fotos eram montagens ou que Patrícia era apenas uma amiga próxima que o apoiava em um momento de fragilidade. A estratégia de Rafael era clara: descredibilizar Renata, transformá-la na vilã da história, para proteger sua própria reputação. No entanto, Juliana estava preparada para cada movimento, antecipando as táticas de Rafael e fortalecendo a defesa de Renata com cada nova evidência. A mídia, sempre ávida por escândalos, começou a especular sobre o divórcio do prefeito. Os jornais publicavam manchetes sobre a crise no casamento do prefeito Rafael e a misteriosa ausência de Renata. Embora o nome de Patrícia ainda não fosse publicamente associado ao divórcio,
os rumores começavam a circular nos bastidores da política. Renata, por sua vez, mantinha-se discreta, focada em seu trabalho e em sua recuperação. Ela evitava entrevistas, recusava convites para comentar sobre o assunto, deixando que Juliana falasse em seu nome, sempre com profissionalismo e ética. Essa postura de discrição e dignidade, em contraste com a agitação de Rafael, começou a gerar simpatia por Renata na opinião pública. Em meio à turbulência legal, Renata continuava a florescer em sua carreira. O sucesso do projeto da cafeteria de Eduardo abriu portas para novos clientes, incluindo um grande projeto de revitalização de uma praça pública no centro da cidade. Era um desafio enorme, mas Renata o abraçou com entusiasmo, vendo nele a oportunidade de deixar sua marca na cidade de uma forma positiva e duradoura. Ela formou uma pequena equipe de jovens arquitetos talentosos, compartilhando sua experiência e sua paixão pela profissão. O trabalho se tornou sua terapia, sua forma de canalizar a dor e a raiva em algo produtivo e significativo. A primeira audiência de conciliação foi um momento de grande tensão. Renata e Rafael se encontraram pela primeira vez desde a partida dela da mansão. Rafael tentou manter uma postura de superioridade, com um sorriso forçado e um olhar de desprezo. Patrícia estava presente, sentada ao lado dos advogados de Rafael, com uma expressão de desafio. Renata, no entanto, não se intimidou. Ela entrou na sala com a cabeça erguida, vestindo um tailleur elegante e discreto, com uma postura que irradiava confiança e serenidade. Seus olhos, antes cheios de dor, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Durante a audiência, Rafael tentou minimizar sua responsabilidade, culpando Renata pela falta de apoio e pela negligência em seu casamento. Ele tentou pintar um quadro de uma esposa desinteressada e ciumenta. No entanto, Juliana, com sua argumentação impecável, apresentou as provas da traição e do abandono, refutando cada uma das acusações de Rafael. As fotos foram exibidas, e o silêncio na sala foi ensurdecedor. Rafael empalideceu, e Patrícia desviou o olhar, visivelmente desconfortável. A verdade, que ele tentava esconder, estava sendo exposta de forma implacável. Renata sentiu um misto de alívio e tristeza. Aquele era o fim de uma ilusão, mas também o começo de sua libertação. A primeira audiência de conciliação havia sido um divisor de águas. Rafael, abalado pela exposição das fotos e pela postura inabalável de Renata, intensificou sua campanha de difamação nos bastidores. Ele usou sua influência para plantar notícias falsas em pequenos veículos de comunicação, insinuando que Renata era uma mulher interesseira, que estava tentando extorquí-lo e que seu pedido de divórcio era uma manobra política para desestabilizar sua administração. No entanto, a estratégia de Rafael começou a ter um efeito reverso. A discrição de Renata e a seriedade de Juliana em suas declarações públicas contrastavam fortemente com a agressividade de Rafael, gerando uma onda de desconfiança em relação ao prefeito. Juliana, com sua experiência e sagacidade, percebeu a tentativa de Rafael de manipular a opinião pública. Ela aconselhou Renata a manter a calma e a não reagir às provocações. Em vez disso, Juliana preparou uma estratégia legal ainda mais contundente. Ela sabia que a verdade, quando revelada no momento certo, teria um impacto muito maior. A equipe de Juliana começou a investigar a fundo as finanças da prefeitura e da construtora de Rafael, buscando conexões entre os desvios de verbas e os contratos fraudulentos que Patrícia estava envolvida. A cada nova descoberta, a teia de corrupção e engano se tornava mais complexa, e a posição de Rafael, mais insustentável. Enquanto a batalha legal se intensificava, Renata mergulhava ainda mais em seu trabalho. O projeto de revitalização da praça pública se tornou um símbolo de sua resiliência. Ela passava horas no canteiro de obras, supervisionando cada detalhe, conversando com os trabalhadores, garantindo que o projeto fosse executado com perfeição. A praça, antes um espaço abandonado, estava se transformando em um oásis verde, com jardins, bancos e uma área de lazer para crianças. A comunidade local, que antes via Renata como a esposa do prefeito, agora reconhecia como a arquiteta talentosa e dedicada que estava transformando seu bairro. O reconhecimento genuíno das pessoas era um bálsamo para sua alma, um lembrete de que seu valor não dependia de Rafael. A tensão atingiu seu ápice quando um grande jornal da capital,
conhecido por sua independência e investigações aprofundadas, publicou uma matéria de capa sobre os escândalos na prefeitura e a ligação de Patrícia com os desvios de verbas. A reportagem, baseada em documentos vazados e depoimentos anônimos, expunha a rede de corrupção que Rafael e Patrícia haviam construído. Embora o divórcio de Rafael não fosse o foco principal, a matéria mencionava a misteriosa ausência da primeira-dama e insinuava que a crise conjugal estava ligada aos problemas na administração. A cidade foi pega de surpresa, e a pressão sobre Rafael aumentou exponencialmente. Rafael, encurralado pela mídia e pelas investigações, tentou uma última cartada desesperada. Ele convocou uma coletiva de imprensa, na qual tentou desmentir as acusações, culpando seus oponentes políticos e a mídia sensacionalista. No entanto, sua voz soava trêmula, e seus olhos desviavam-se constantemente das câmeras. Patrícia, ao seu lado, parecia pálida e visivelmente desconfortável. A coletiva, que deveria ser um ato de defesa, transformou-se em um espetáculo de fragilidade e desespero, minando ainda mais a credibilidade do prefeito. A opinião pública, antes dividida, começou a se voltar contra ele. Renata assistiu à coletiva de imprensa pela televisão, em seu pequeno apartamento, ao lado de Juliana. Ela sentiu um misto de pena e satisfação. Pena pelo homem que Rafael havia se tornado, e satisfação por ver a verdade vindo à tona. Juliana, com um sorriso discreto, disse a Renata que aquele era o momento perfeito para agir. A defesa de Rafael estava fragilizada, e a opinião pública estava pronta para ouvir a versão de Renata. Elas decidiram que era hora de apresentar as provas da traição e do abandono de Rafael de forma oficial, não apenas no tribunal, mas também para a mídia, de uma forma controlada e digna. A decisão de expor a verdade publicamente não foi fácil para Renata. Ela sempre prezou sua privacidade e detestava o circo midiático. No entanto, Juliana convenceu de que era a única forma de proteger sua reputação e garantir que Rafael não pudesse mais manipulá-la. Elas prepararam um comunicado à imprensa, detalhando os fatos do divórcio, as provas da traição e o abandono de Rafael, sempre com um tom respeitoso, mas firme. A ideia não era buscar vingança, mas justiça e a verdade. Renata sabia que aquele seria um passo doloroso, mas necessário para fechar de vez o capítulo Rafael em sua vida e seguir em frente com a cabeça erguida. A decisão de Renata de expor a verdade publicamente, embora dolorosa, revelou-se um golpe estratégico. O comunicado à imprensa, redigido com a precisão cirúrgica de Juliana, foi divulgado em um momento de fragilidade máxima para Rafael. A matéria do grande jornal, que já havia exposto a corrupção na prefeitura, preparou o terreno para a avalanche que viria. O texto de Renata, que não buscava vingança, mas justiça e a restauração de sua dignidade, detalhava os anos de dedicação ao lado de Rafael, o sacrifício de sua própria carreira, a humilhação pública e, finalmente, a descoberta da traição com Patrícia, tudo corroborado pelas provas irrefutáveis. A notícia explodiu na mídia como uma bomba, dominando os noticiários e as redes sociais. A reação do público foi imediata e avassaladora. A história de Renata, a mulher discreta e dedicada que havia sido traída e humilhada pelo marido ambicioso, tocou profundamente o coração das pessoas. Mensagens de apoio inundaram suas redes sociais, e a hashtag Força Renata se tornou um dos tópicos mais comentados. A imagem de Rafael, já manchada pelos escândalos de corrupção, desmoronou completamente. Ele foi retratado como um político hipócrita e um marido infiel, um homem que usou e descartou a mulher que o ajudou a construir seu império. Patrícia, por sua vez, foi alvo de uma enxurrada de críticas e acusações, sendo associada não apenas à traição, mas também aos esquemas de corrupção na prefeitura. Rafael, encurralado por todos os lados, tentou uma última manobra desesperada. Ele convocou uma nova coletiva de imprensa, desta vez com Patrícia ao seu lado, para tentar desmentir as acusações de Renata e se defender das denúncias de corrupção. No entanto, a coletiva foi um desastre. Rafael, visivelmente abalado e sem credibilidade, gaguejava e se contradizia, enquanto Patrícia, com o rosto pálido e os olhos mareados, mal conseguia sustentar o olhar das câmeras. A tentativa de Rafael de se vitimizar e de desqualificar Renata apenas serviu para intensificar a revolta da opinião pública. A inversão da humilhação era completa.
A mulher que ele tentou silenciar e descartar agora era a voz da verdade, e ele, o vilão exposto. Em meio a todo o caos midiático, Renata manteve a serenidade. Ela recusou todos os convites para entrevistas, preferindo se manifestar apenas através de Juliana, que se tornou sua porta-voz oficial. A advogada, com sua postura firme e suas declarações concisas, reforçava a imagem de uma Renata digna e em busca de justiça, não de espetáculo. Essa estratégia de descrição e controle de narrativa foi crucial para manter a simpatia do público e para deslegitimar as tentativas de Rafael de distorcer a verdade. Renata sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir no tribunal, mas a vitória na opinião pública já era um passo gigante em sua redenção. A pressão sobre Rafael se tornou insustentável. Além da crise política e pessoal, as investigações sobre corrupção avançavam rapidamente, com novas provas surgindo a cada dia. Seus aliados políticos começaram a se afastar, temendo serem arrastados para o escândalo. A construtora de Rafael, antes um símbolo de sucesso, agora enfrentava sérios problemas financeiros e de reputação, com contratos sendo cancelados e investidores retirando seu apoio. A vida que ele havia construído com base em mentiras e ambição desmedida estava desmoronando diante de seus olhos, e ele não tinha mais para onde correr. A virada emocional para Renata foi profunda. A dor da traição e da humilhação não havia desaparecido completamente, mas agora vinha acompanhada de uma sensação de justiça e de um poder recém-descoberto. Ela não era mais a mulher invisível, a sombra de Rafael. Ela era Renata, a arquiteta talentosa, a mulher forte e resiliente que havia enfrentado a adversidade e emergido mais forte. O reconhecimento tardio de sua força e de sua verdade, não apenas do público, mas de si mesma, era a maior recompensa. Ela sentia que havia recuperado sua voz, sua identidade, sua dignidade. O retorno simbólico de Renata à vida pública, não como esposa do prefeito, mas como uma profissional respeitada e uma mulher que inspirava, foi marcado pela inauguração da praça que ela havia revitalizado. O evento, simples e emocionante, contou com a presença da comunidade local, de Eduardo, de Juliana e de sua mãe, Dona Lúcia, que a abraçou com lágrimas nos olhos. Renata, com um sorriso genuíno, cortou a fita, sentindo o calor do reconhecimento e do carinho das pessoas. Aquele momento, tão diferente do evento de gala que marcou sua humilhação, era prova de que ela havia se reerguido, que havia transformado a dor em força, e que seu futuro era dela para construir. A inauguração da praça revitalizada por Renata foi um evento de grande significado, não apenas para a comunidade, mas para ela mesma. O reconhecimento genuíno e o carinho das pessoas eram um bálsamo para sua alma, um contraste gritante com a frieza e a humilhação que havia experimentado ao lado de Rafael. Enquanto Renata celebrava sua vitória pessoal e profissional, o cerco se fechava em torno de Rafael. As denúncias de corrupção se acumularam, as provas da traição se tornaram inegáveis, e a pressão da mídia e da opinião pública era esmagadora. A promotoria abriu um inquérito formal contra ele e Patrícia, e a construtora de Rafael enfrentava uma crise sem precedentes, com a paralisação de obras e a fuga de investidores. O julgamento do divórcio de Renata e Rafael foi marcado por uma tensão palpável. O tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos e apoiadores de Renata, que se tornará um símbolo de resiliência e justiça. Rafael, acompanhado de seus advogados, entrou na sala com uma postura arrogante, mas seus olhos revelavam o medo e o desespero. Patrícia, visivelmente abatida e com a carreira em ruínas, estava sentada em um canto, tentando passar despercebida. Renata, por sua vez, entrou com a cabeça erguida, vestindo um tailleur elegante e discreto, com uma serenidade que irradiava força e dignidade. Ela não buscava vingança, mas a verdade e a justiça. Durante o julgamento, Juliana, com sua eloquência e sua argumentação impecável, apresentou todas as provas da traição de Rafael, as fotos, os extratos bancários que comprovavam os gastos exorbitantes com Patrícia, e os depoimentos de funcionários da prefeitura que testemunharam o relacionamento extraconjugal. Ela também detalhou o abandono de Renata, o sacrifício de sua carreira e a humilhação pública que ela havia sofrido. A cada nova prova, Rafael se encolhia em sua cadeira, sua imagem de homem íntegro e poderoso desmoronando diante de todos. Patrícia, por sua vez, tentava se defender, mas suas palavras soavam vazias e sem credibilidade.
O momento mais impactante do julgamento foi quando Renata foi chamada para depor. Com uma voz firme e emocionada, ela contou sua história, desde o início de seu relacionamento com Rafael, seus sonhos compartilhados, sua dedicação à carreira dele, até a descoberta da traição e a humilhação pública. Ela falou sobre a dor, o isolamento, a sensação de ter perdido a si mesma, mas também sobre sua jornada de redescoberta e empoderamento. Suas palavras tocaram profundamente o coração dos presentes, e muitos jornalistas e membros do público não conseguiram conter as lágrimas. A verdade de Renata era inegável, e sua dignidade, inabalável. Rafael, em sua vez de depor, tentou mais uma vez desqualificar Renata, acusando-a de mentir e de agir por vingança. Ele tentou minimizar sua responsabilidade, culpando a pressão da vida pública e a fragilidade de seu casamento. No entanto, suas palavras soavam vazias e sem convicção, em contraste com a sinceridade e a emoção de Renata. O juiz, um homem experiente e imparcial, ouviu tudo com atenção, e a balança da justiça começou a pender para o lado de Renata. A verdade, que Rafael tentou esconder por tanto tempo, estava sendo exposta de forma implacável, e ele não tinha mais para onde correr. A sentença do divórcio foi proferida com clareza e justiça. O juiz concedeu a Renata uma partilha de bens justa, incluindo uma parte significativa da construtora de Rafael, que ela havia ajudado a construir, e uma pensão alimentícia que garantisse sua segurança financeira. Além disso, Rafael foi condenado a pagar uma indenização por danos morais a Renata, reconhecendo a humilhação e o sofrimento que ele havia causado. Patrícia, por sua vez, foi afastada de seu cargo na prefeitura e enfrentava um processo criminal por corrupção. A justiça, que Renata tanto buscou, havia sido feita, e a inversão da humilhação era completa. A reação de Rafael à sentença foi de fúria e desespero. Ele tentou apelar, mas seus advogados o aconselharam a aceitar a decisão, pois sua situação legal e política era insustentável. Patrícia, por sua vez, desabou em lágrimas, percebendo que sua ambição desmedida havia destruído sua vida. Renata, ao ouvir a sentença, sentiu um misto de alívio e uma estranha sensação de vazio. A batalha havia terminado, e ela havia vencido, mas a cicatriz da dor ainda estava lá. No entanto, ela sabia que aquele era o fim de um capítulo doloroso e o começo de uma nova vida, livre das sombras do passado e das expectativas alheias. Com a sentença judicial a seu favor, Renata sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros. A justiça havia sido feita, e a verdade, finalmente, prevalecera. Rafael, com sua carreira política e empresarial em ruínas, e Patrícia, enfrentando sérias acusações criminais, desapareceram do cenário público, engolidos pelas consequências de suas próprias ambições e mentiras. Renata, por outro lado, emergiu da tempestade mais forte e resiliente do que nunca. A parte da construtora que lhe foi concedida na partilha de bens, embora inicialmente um fardo, transformou-se em uma nova oportunidade. Com o apoio de Juliana, ela vendeu sua participação para um grupo de investidores éticos, garantindo um capital substancial para investir em seu próprio futuro. A vida de Renata floresceu em todas as áreas. Seu escritório de arquitetura, agora com uma equipe maior e mais experiente, prosperava. O projeto da Praça Revitalizada foi um sucesso estrondoso, rendendo-lhe reconhecimento e prêmios importantes na área. Ela se tornou uma referência em arquitetura sustentável e design comunitário, sendo convidada para palestras e workshops em todo o país. Sua agenda estava cheia, mas ela encontrava tempo para si mesma, para seus amigos e para sua família. A relação com sua mãe, Dona Lúcia, havia se curado completamente, e elas desfrutavam de uma cumplicidade e um carinho que antes pareciam impossíveis. Eduardo, o proprietário da cafeteria, continuou sendo um amigo leal e um confidente. A amizade deles se aprofundou, e Renata percebeu que a gentileza, o respeito e a admiração que ele sentia por ela eram genuínos. Eles compartilhavam não apenas projetos profissionais, mas também momentos de lazer, conversas profundas e risadas sinceras. Aos poucos, sem pressa e com muita naturalidade, a amizade começou a se transformar em algo mais. Renata, que havia jurado nunca mais se entregar ao amor, sentiu seu coração se abrir novamente, não com a paixão avassaladora do passado, mas com a calma e a segurança de um sentimento maduro e verdadeiro. Um dia,
Enquanto trabalhavam em um novo projeto para a cafeteria, Eduardo, com um sorriso tímido, confessou seus sentimentos por Renata. Ele disse que a admirava não apenas como profissional, mas como a mulher forte, corajosa e inspiradora que ela havia se tornado. Renata, emocionada, percebeu que também sentia algo especial por ele. Não era um amor que a sufocava ou a diminuía, mas um amor que a elevava, que a fazia sentir-se completa e valorizada por quem ela realmente era. Eles decidiram dar uma chance ao relacionamento, construindo sobre as bases sólidas da amizade, do respeito e da admiração mútua. A vida de Renata era agora um testemunho de superação e redenção. Ela havia transformado a dor da humilhação e da traição em uma força motriz para sua própria transformação. A mulher que um dia se sentiu invisível e descartável, agora era uma figura de inspiração, uma arquiteta renomada e uma mulher feliz, rodeada de pessoas que a amavam e a valorizavam. Ela havia aprendido que a verdadeira beleza não estava na aparência ou no status social, mas na força do caráter, na autenticidade e na capacidade de se reerguer após as quedas. Seu corpo, antes motivo de insegurança, agora era um reflexo de sua saúde e bem-estar, um templo que ela cuidava com carinho e respeito. O final da história de Renata não era um conto de fadas, mas uma realidade construída com resiliência, trabalho árduo e autoconhecimento. Ela havia encontrado a felicidade não em um príncipe encantado ou em um império de riquezas, mas em sua própria autonomia, em sua paixão pela arquitetura e no amor genuíno de amigos e de um novo parceiro que a via e a amava por completo. A cicatriz do passado ainda estava lá, mas agora era um lembrete de sua força, de sua capacidade de se reinventar e de construir um futuro brilhante, livre das sombras e das expectativas alheias. Renata, agora plena e realizada, olhou para o horizonte, sentindo o vento em seu rosto e o sol em sua pele. Aquele era o seu momento, o seu novo começo. Ela havia atravessado a dor, o isolamento e a transformação, e emergido como a protagonista de sua própria história, uma história de superação, amor e redenção. A vida, antes um fardo, agora era uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas cores e novos sonhos, todos eles seus.